Hoje nós vamos falar sobre os inimigos da oração. As coisas que nos atrapalham, que nos impedem ou que nos fazem evitar a oração. Nós vamos falar ainda depois, na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir, sobre os tipos de oração que nós podemos orar, apresentar ao Senhor. Depois nós vamos falar sobre os impedimentos das respostas à oração. E depois nós vamos falar sobre a oração e o jejum, como deve ser feito o jejum. Se eu fosse você, não perdia estes cultos para aprender mais sobre a oração, porque nós precisamos realmente aprender mais da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, diz assim, vamos ler até o versículo 3, diz assim a palavra de Deus: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amém. Aqui nós temos o apóstolo Paulo falando sobre um tema muitíssimo importante para a igreja. E ele diz: eu quero que antes de qualquer outra coisa, que antes de tudo, que como prioridade vocês façam orações, que vocês orem, que vocês intercedam, que vocês tenham orações de ações de graças. E ele então coloca a oração como a primeira coisa da agenda do cristão. De fato, queridos, nós vemos na palavra de Deus que nós precisamos orar. Não só precisamos, mas temos da parte do Senhor um mandamento para nós orarmos. Não somente o apóstolo Paulo deu aqui esta sua orientação: eu quero que vocês orem antes de qualquer outra coisa, como o Senhor Jesus também nos falou, sob a forma de mandamento, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus mandou que nós orássemos, não somente nesta passagem, mas em muitas outras. Igualmente o apóstolo Paulo muitas vezes vai dizer: orem, orem e orem, porque a oração é essencial para a vida do cristão. É impossível ser um crente que anda em vitória, que anda em comunhão com o Senhor, um crente que experimenta a graça de Deus, a intimidade com Deus, e não ter uma vida de oração. É impossível ter estas coisas sem a oração, porque, como disse o Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos fraquezas que precisam ser vencidas na oração, e portanto a oração é absolutamente necessária para o crente. Mas infelizmente existem armas que o inimigo tem utilizado para nos afastar da oração. Hoje vamos falar sobre essas coisas que o inimigo usa para que você não ore, para que nós não oremos, para que nós até podemos iniciar a oração, mas não temos vontade de continuar, ou não temos disposição, ou tempo, ou coragem para orar. E no nome de Jesus vamos desenvolver também hoje as nossas estratégias para vencer estas investidas do inimigo e termos uma vida de oração mais ampla, mais dedicada, mais efetiva e mais produtiva para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos ver então quais são esses obstáculos, esses inimigos da oração e como nós podemos vencê-los. O primeiro grande inimigo que apresenta-se para a oração é o cansaço. Sabe, às vezes nós queremos orar, mas dada a correria, dadas as atividades, as muitas coisas que nós fazemos, nós nos sentimos cansados. E às vezes passa o dia todo
não temos como parar para orar, ou não nos programamos para isso, e às vezes já no finalzinho do dia, chegamos, dobramos os joelhos ali já na cama para fazer aquela oração final do dia, e tem gente que não tem mais nem forças para orar. Às vezes, em vez de orar, Jesus me cobre com o teu sangue, só diz, Jesus me cobre com o teu lençol, e já vai dormir, porque não tem mais força, já está cansado, não tem mais o vigor para orar. E o cansaço realmente é um grande inimigo da oração. Mas é justamente, queridos, com a oração que nós podemos descansar e vencer, portanto, o cansaço. O mais complicado aqui é que nós estamos cansados e, portanto, não queremos orar, quando a oração é exatamente o que nós precisamos para poder descansar em Deus e poder assim vencer o cansaço, porque o nosso cansaço não é tanto do corpo. O cansaço do corpo você tira ali uns 15 minutos sentado, relaxado, e você já melhora bastante. Mas o pior cansaço é o cansaço da mente, que nos paralisa, que você não tem vontade de fazer as coisas. No entanto, nós só podemos descansar a nossa mente quando nós levamos a Deus em oração os nossos problemas, e assim podemos descansar no Senhor. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 40, versículos 29 e também no versículo 31, ele diz assim, que Deus é que dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que maravilha, o nosso Deus é este que nos dá novo vigor, novo ânimo, novas forças. E ele continua no verso 31 dizendo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Se nós queremos descansar, precisamos orar, e na oração apresentar ao Senhor aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que nos deixa tensos, inquietos, ansiosos. Exatamente na oração colocamos diante do Senhor aquilo que nos deixa tão cansados mentalmente, para que possamos descansar no Senhor. Se você está cansado, Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é indo ao Senhor, colocando-se nos pés dele, que nós podemos vencer o cansaço e na oração sermos recarregados, as nossas baterias serem recarregadas, para podermos melhor orar, melhor estar na presença do Senhor. Se você então se entrega à oração, se você dedica um momento para orar, e nesta oração entrega ao Senhor os seus cuidados, os seus anseios, as suas preocupações, você poderá então encontrar o descanso verdadeiro. Não apenas o descanso do corpo, mas muito mais do que isso, o descanso da alma, o descanso da mente, o descanso para poder continuar caminhando sem se cansar, caminhando sem se fatigar, por causa da graça do Senhor que Ele nos dá quando nos voltamos para Ele em oração. O segundo grande inimigo que temos para a oração é a distração. Às vezes você começa a orar, você dobra os joelhos, mas não consegue se concentrar. Os pensamentos vêm assaltando a sua mente, e daqui a pouco você está falando uma coisa, mas os seus pensamentos estão em outro lugar. Você está orando até, você está falando, Senhor, aqui estou, olha Jesus, me abençoe, me ajude, mas o seu pensamento está em outras coisas. A distração, às vezes porque você não tem um lugar para orar que seja bem isolado acusticamente, e aí a televisão do vizinho está ligado, o barulho do carro que passa lá na rua, algum outro barulho de alguma outra atividade acaba distraindo a sua mente.
Ou você está tão preocupado com tantas coisas que não consegue simplesmente concentrar-se na oração. É uma dificuldade que temos quando às vezes até nos dispomos a orar, mas não conseguimos nos concentrar para orar integralmente, totalmente, para orar com a mente, com o coração, com o pensamento, com todo o nosso ser. Como fazemos para vencer este inimigo? Uma das coisas que você pode fazer, em primeiro lugar, é orar em voz alta. Orar falando. E orar realmente falando alto. Porque quando você fala, você prende a sua própria atenção. Quando você está orando com o espírito, com a mente, com o pensamento, muitas vezes as outras atividades, o barulho, rouba a sua atenção. Então encontre um lugar onde você possa estar sozinho, onde você possa ali orar em voz alta. Não tenha medo de que alguém ouça a sua oração. Sabe que muita gente já foi abençoada ouvindo a oração de crente que ora alto. Lógico que você vai precisar de um lugar que você possa fazer isso, porque você pode orar com a sua mente em qualquer lugar, na sua sala de trabalho, enquanto os outros trabalham. Para orar em voz alta, você precisa encontrar um lugar mais tranquilo, de preferência naquele momento que você vai cumprir o que Jesus ordenou, lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê em secreto. E aí ore em voz alta. O salmista, ele dizia assim, olha, no Salmo 55, versos 16 e 17, ele diz: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele não estava pensando apenas com o pensamento dirigir-se a Deus, mas ele diz: Ele ouvirá a minha voz. Eu vou realmente orar com a minha voz, eu vou orar alto e o Senhor vai me ouvir. Quando nós oramos com expressão, oramos em voz alta, nós nos concentramos mais na oração. Nós prendemos a nossa própria atenção ali, e então não deixamos que as coisas ao redor nos distraiam. Você pode até, e infelizmente quando junta o cansaço com a distração, você pode até começar a orar de joelhos no seu quarto, cansado, por exemplo, e adormecer. Ou simplesmente daqui a pouco não sabe mais nem o que está orando, porque está distraído. Mas você não vai nem adormecer e nem se distrair se você estiver no seu quarto orando em voz alta, orando realmente, falando com Deus. Faça de conta que você está na presença de um juiz, apresentando a ele a sua causa, e você está realmente diante do juiz de toda a terra, diante do Senhor, que é poderoso para nos ouvir e nos atender em todas as coisas. Orar em voz alta, então, com a voz forte, com a voz audível, é a estratégia que você pode usar para fugir da distração, das coisas que roubam a sua atenção na hora da oração. Você pode utilizar de outros recursos também. Uma coisa que eu costumo fazer, comigo funciona, com você pode ser que funcione também, é você usar uma música, um hino, como barreira contra os sons de fora. Usar um hino como um bloqueio contra os sons externos. Então você entra no seu quarto e você coloca lá um sonzinho ligado, não precisa ser um som alto, põe lá um hino, não é? Tem gente que gosta de hino mais lento, outro gosta de hino mais rápido um pouco, outro gosta de hino do fundo do baú, não é? Outro gosta de hino mais moderno. Bom, o importante é que aquela música vai interagir com você, mas mais do que isso, ela vai servir como uma barreira sonora para filtrar os sons externos, barulho da televisão, dos carros, dos meninos na rua, ou do que quer que seja.
e vai então lhe ajudar a concentrar-se na oração. Porque a oração, queridos, não vale o tempo simplesmente que nós estamos de joelhos. Vale sim, é aquela conversa gostosa que você tem com o seu pai, no seu quarto, falando com ele. Não adianta nada passar 1 hora de joelhos e depois não saber nem o que orou direito, porque estava distraído, as coisas roubando a sua atenção, as preocupações, os barulhos, e você então não conseguir orar direito. Se você não tem um ambiente assim muito propício, você só tem um cantinho lá e não pode incomodar outra pessoa, use um fone de ouvido, coloque uma música lá, ponha no fone de ouvido. É incrível como a gente vê pessoas completamente desligadas da realidade, escutando uma música no fone de ouvido. Então aproveite para desligar-se da realidade e para ligar-se no Senhor, falando com Ele na oração. O importante é que você encontre uma maneira de bloquear as distrações, porque a distração rouba a qualidade da sua oração. Você passa tempo e não diz nada, e depois fica, eu esqueci de orar isso, eu esqueci de pedir isso, eu esqueci de fazer isso, porque na realidade não estava concentrado na oração. Outra coisa que você pode fazer para não fugir, para não esquecer, é anotar os seus pedidos de oração, ou ter um caderninho de oração e levá-lo para aquele momento de oração. E aí você olha para os pedidos ali, o que está anotado ali, e então apresenta ao Senhor e vai estar realmente mais concentrado na sua oração. Então, o primeiro inimigo nós já vencemos, que é o cansaço. O segundo inimigo é a distração. Conseguimos vencê-lo também usando essas estratégias que Deus nos dá. Mas vem aí um terceiro inimigo, que é a inquietação interior. Às vezes a distração não é do barulho de fora, mas é da sua mente. A sua inquietação, tem que pagar essa conta, tem que falar com fulano, tem que ligar para fulano, tem que fazer isso. E você precisa também tirar essas coisas, essas preocupações da sua mente, para que você possa orar. Primeira coisa que você pode fazer é, se você está lembrando de uma série de coisas que você precisa fazer, então, em primeiro lugar, anote tudo o que você tem que fazer. E aí deixe lá aquela anotação. Pronto, você não se preocupa mais, você não vai mais esquecer de fazer aquelas coisas. Ligar para fulano, pagar essa conta, fazer não sei o quê. Anote tudo que você tem que fazer, deixe lá no seu caderno e vá para o seu lugar de oração. E aí você vai se concentrar melhor. E é indo para um lugar secreto, um lugar fechado, um lugar isolado, é que você pode ali descansar das inquietações. Você pode ali se isolar das suas preocupações e apresentar ao Senhor os seus pedidos. Queridos, nós estamos tão inquietos às vezes e nos esquecemos que é exatamente na oração que nós podemos colocar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades. É exatamente diante do Senhor que nós precisamos chegar, como nos diz aqui o salmista no Salmo 55, verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Você está inquieto, preocupado, ansioso, muita coisa que está aí tornando a sua mente inquieta. Leve isto ao Senhor. Aleluia. Anote o que você está para resolver. Anote as suas inquietações. Aquilo que você tem que resolver, você lá no banco, usando o telefone, na internet, anote e deixe lá na mesa da cozinha, que depois você vai resolver. E aquilo que você não pode resolver, mas Deus pode, anote e leve para o seu quarto para falar com Ele. Aí apresente a Ele, exatamente concentrando-se nas suas necessidades, nas suas inquietações, que você pode orar e deixar nas mãos do Senhor aquilo que Ele apenas pode fazer. O grande problema da inquietação é que nós
queremos resolver tudo ao mesmo tempo. Faça sua agenda e aquilo que você não pode resolver, apresente a Deus. O Senhor é poderoso para resolver. Aleluia. O mesmo salmista, ele diz, quando está perturbado, ele pega como que a sua alma pelo colarinho, e ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você está tão inquieta, minha alma? O salmista pergunta, e ele diz para a sua própria alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. O segredo para deixar de lado a inquietação, queridos, é apresentar ao Senhor os nossos pedidos, aleluia, e esperar nele, descansar nele, crendo que ele pode fazer aquilo que você não pode. Aquilo que você não tem como resolver, Deus pode fazer por você. Então faça sua lista de coisas que você vai fazer e o restante apresente a Deus. Aleluia. Assim você pode, no seu lugar secreto, conversar com o Senhor, apresentar a Ele o seu pedido e livrar-se da sua inquietação. Muitas coisas nos deixam inquietos. Às vezes são as preocupações da vida, às vezes é pecado que cometemos, pecados que outros cometeram. Às vezes são as circunstâncias da vida, às vezes é algo que nos deixa nervoso, ou algo que nós ficamos até mesmo incrédulos. Nós ficamos então com essas dificuldades tantas, mas o que eu louvo a Deus, queridos, é que independentemente de qual seja o problema que Ele traz essa inquietação, o Senhor tem solução para cada um deles. Aleluia. Se é pecado, Ele tem perdão. Se é preocupação, Ele tem solução. Se o problema é incredulidade, a sua palavra é que gera fé. Se o problema é que as circunstâncias estão difíceis, Ele é aquele que pode transformar as circunstâncias. Aleluia. Quando nós vemos na palavra de Deus, nos momentos mais difíceis, os homens e mulheres da Bíblia se voltaram para Deus em oração. Aleluia. Quando o rei Ezequias estava com a cidade sitiada, e haviam 3 povos lutando contra eles, estavam vindo ainda em direção a eles, ele não sabia o que fazer, mas ele foi orar ao Senhor. Aleluia. Quando a cidade estava cercada por Senaqueribe, não havia o que fazer, mas a oração de novo foi o recurso que foi ali utilizado. O rei inimigo dizia: os deuses das nações não puderam livrá-las. Vocês acham que o Deus de vocês vai livrar? E Deus mandou um recado dizendo: eu vou colocar uma argola no nariz dele, deste rei atrevido, e pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E nenhuma flecha ele vai disparar nesta cidade, para que ele saiba que eu sou o Senhor. Aleluia. E assim aconteceu, uma flecha não foi disparada, e o problema foi resolvido, porque nós, queridos, temos um Deus que luta por nós, que age por nós. O problema, queridos, nosso não são as orações que Deus não responde como nós queremos. O grande problema nosso são as orações que nós não fazemos a Ele, por estarmos inquietos, por estarmos envolvidos com tantas outras coisas. Mas orando podemos nos livrar da ansiedade, da inquietação, porque Deus tem uma solução para cada problema que inquieta a nossa alma. Aleluia. Ele tem solução. O quarto problema, e talvez o mais complicado nos dias de hoje, que nos rouba o tempo para a oração, queridos, é a pressa. Nós vivemos numa correria, já acordamos atrasados, e ainda tem todo o trânsito para vencer, para chegar no lugar onde você precisa estar. E depois as muitas atividades do dia que roubam o tempo.
E às vezes reservamos tão pouco tempo para a oração, que queremos chegar diante do Senhor e fazer aquela oração super rápida. Houve uma época que a minha filha estava aprendendo a orar, e ela estava realmente com muita pressa, e ainda não tinha aprendido realmente a reservar um tempo para a oração. E em vez de chegar ao Senhor e orar e apresentar as suas necessidades, ela dizia: Senhor, Tu sabes, amém. Ele já sabe de tudo, né? Não, mas você tem que apresentar ao Senhor, porque não é simplesmente o fato dele saber, mas é o fato de você contar a Ele que mostra a sua confiança que Ele pode resolver estes problemas. Aleluia. Nós, queridos, vemos na Bíblia Sagrada que não podemos ter esta pressa em sair de diante do Senhor. Não podemos chegar na sala do trono de Deus como quem está de passagem, de correria. Jesus, bom dia, desculpe, já tenho que ir embora. Não tenha pressa. O escritor do livro de Eclesiastes, ele escreve falando do rei, mas ao mesmo tempo ele fala de Deus. E ele diz: não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque Ele faz tudo o que quer. Não tenha pressa. Reserve um tempo na agenda para Deus. O problema é que nós reservamos tempo para tanta coisa. Reservamos tempo para os amigos, tempo para nós mesmos, para resolver uma série de coisas. Tem tempo certo para trabalhar, para chegar, para estudar, para fazer tanta coisa, mas não colocamos na agenda de tal hora a tal hora uma conversa com Deus. Não reservamos tempo para estar com Ele. Por que nós estamos tão apressados? Por causa do trabalho, das preocupações, das atividades, das ocupações, das muitas coisas que temos para fazer. Mas é exatamente quando nós oramos que nós recebemos a condição para fazer melhor aquilo que nós precisamos fazer durante o dia. Dizem que Lutero dizia assim: tenho tanta coisa para fazer hoje, tanta coisa para fazer, que eu acho que eu vou gastar as 2 primeiras horas em oração. Ele dizia: estou tão ocupado, tenho tantas coisas para resolver, que eu tenho que reservar um tempo para orar, para que o Senhor dê graça, ajude, oriente, e eu possa resolver melhor essas coisas, e eu possa fazer melhor aquilo que eu preciso fazer. Aleluia. Pense um pouco comigo, meu querido irmão. Se você tivesse que transportar algumas caixas, e você tivesse um amigo super forte, não seria muito mais prático, em vez de você ir logo carregar essas caixas, você gastar um tempinho falando com ele e chamando ele para vir lhe ajudar nessas caixas? De repente, o que você ia passar uma manhã todinha para fazer, ele pega logo assim de várias e várias caixas e rapidinho ele resolve. Se você precisa fazer uma série de cálculos e você tem um amigo que é o crânio na matemática, o camarada que sabe desenrolar a coisa, em vez de passar o dia todinho quebrando a cabeça com aquilo, não seria mais prático gastar um tempo falando com ele, dizendo: olha, vem me ajudar aqui, e ele então lhe ajudando, você em meia hora resolveria o que passaria uma manhã inteirinha para fazer? Não seria muito mais coerente fazer isso? O problema é que nós temos um amigo que é forte, especialista em resolver problemas, um amigo que sabe como solucionar tudo, aquele que é o melhor psicólogo, o melhor médico, o melhor advogado, o melhor enfermeiro, o melhor tudo, que é o amigo Jesus. E nós insistimos em fazer as coisas sem pedir o auxílio dele naquilo que precisamos fazer. Você pode dizer assim: mas Jesus não vai me ajudar a varrer a casa, Jesus não vai me ajudar a carregar os pacotes no trabalho. Ele pode até não ir lhe ajudar lá pessoalmente, mas não só ele pode lhe dar graça e sabedoria para fazer melhor, como ele pode enviar alguém para lhe ajudar. Aleluia. Até um anjo ele pode disponibilizar
para lhe ajudar. Quantas vezes nós temos assistência de pessoas que nós nem conhecemos? Quantas vezes Deus não usa alguém para nos ajudar ou nos abençoar, sem que nós nem tenhamos consciência disso, e nem sempre, porque a Bíblia diz assim: tenha cuidado da hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram anjos. Talvez algumas das pessoas que um dia tenha lhe ajudado, não seja uma pessoa de carne e osso. Aleluia. Um dia, um pastor me contou que ele estava com a família num carro, um carrinho já meio vencido, e ele, de repente, sentiu que o pneu do carro baixou, e estava uma chuva torrencial, e ele ficou: e agora, como eu vou sair? E a família dentro do carro, e tinha que suspender o carro, e aquela dificuldade, o macaco já não era lá tão confiável, e quando ele estava pensando nisso, tirou o paletó e saiu. Assim que ele saiu do carro, um outro carro veio rapidamente e parou atrás dele. Desceu um homem e disse: aí, está precisando de ajuda? Ele disse: o pneu. E o homem disse: me dê aqui a chave de roda, vá logo pegando aí o macaco. O camarada foi e pegou e ajudou, e rapidinho o camarada trocou o pneu dele, enquanto ele estava botando o pneu que estava furado na mala, que ia se virar para falar com o camarada para agradecer, que ele procurou, não viu mais o homem, não viu mais o carro, e o pneu estava trocado. Pastor Eude, que era daqui de Natal e foi ser missionário lá depois de Salvador, na ilha de Itaparica. Isso, muito bem. Ele conta no seu testemunho que foi para lá, e quando chegou lá, indo para Salvador, descobriu que o ferry-boat não tinha naquele dia, só tinha no outro dia. E agora, como eu vou fazer? Não conheço ninguém nessa cidade. E um homem encontrou com ele na rodoviária e disse: o senhor é o pastor Eude? Assim, assim, sou eu, me acompanhe. E ele saiu então acompanhando aquela pessoa e puxando conversa. O camarada não conversava muito, mas conversando alguma coisa, e de repente, quando ele procurou pelo camarada, tinha desaparecido, e ele estava no meio de uma rua. E ele disse: e agora? Será que era um anjo? Bom, ele desapareceu aqui, eu estou de frente a essa casa, eu vou entrar aqui e pedir alguma ajuda, alguma orientação. E ele chegou lá e bateu palmas, e bateu na porta e chamou, e não tinha ninguém. Ele abriu a porta e entrou: olá, com licença, tem alguém em casa? E não tinha ninguém. E ele então, muito cansado e precisando tomar um banho, ele foi e disse: eu vou aproveitar, vou tomar banho. Aí fez um bilhete, deixou lá com as coisas dele, dizendo: olha, eu sou de bem, vim só tomar um banho, não sei o quê. E entrou. Quando terminou de tomar banho, ninguém apareceu, tinha comida no fogão, ele comeu e foi deitar. E quando ele acordou, a louça estava lavada, estava tudo arrumado na casa, mas não tinha ninguém. E ele passou o dia inteiro, até o outro dia, naquela casa, e foi embora. E de outra vez que ele esteve em Salvador, passou em frente à casa, tinha gente lá na casa e tudo. E ele até hoje não sabe quem lavou a louça, quem preparou comida, quem ajeitou as coisas para ele ali. Mas o Senhor é aquele que cuida, irmãos. Agora, é que nós somos tão presunçosos que nós queremos fazer todas as coisas sem pedir a direção, a graça, o auxílio divino, enquanto Ele é aquele que é especialista em ajudar, em fazer todas as coisas. Então, em vez de você estar apressado para sair rapidamente da presença do Senhor, para ir resolver as coisas, experimente gastar tempo com o Senhor, aleluia, com aquele que pode lhe dar graça, que pode lhe dar sabedoria e que pode providenciar auxílio para que você faça as suas atividades de uma maneira bem melhor. Aleluia. Jesus é aquele que pode ajudar qualquer pessoa, qualquer profissão. Se a sua profissão é de vendedor, experimente botar Jesus do seu lado na hora de vender. Se a sua profissão é de contador, de médico, de advogado, de engenheiro, experimente botar Jesus, aleluia. Me contaram um testemunho de um irmão aqui de Parnamirim, que
ele trabalhava com gás e construíram um posto, né? Colocaram o posto lá, o sistema para a venda de gás natural. Só que estava havendo algum problema, algum vazamento, e ninguém descobria onde era. E chamaram o irmão, e ele olhou e não descobriu, não dava para perceber onde estava o vazamento. E ele disse: me dê um tempinho aí que eu vou aqui esfriar a cabeça. E na realidade ele foi lá para dentro do escritório e foi orar. Jesus, chega aqui, Senhor, me dê uma direção, o que é que eu faço? E quando ele estava ali, o Espírito Santo disse a ele: tal válvula. E ele foi lá, e a válvula parecia que estava muito bem, mas ali estava o problema. Ele trocou a válvula e resolveu o problema. Aleluia. A oração, meus irmãos, é algo que nos capacita a fazer melhor as coisas do dia a dia. Então, não tenha pressa. Veja o Senhor como um especialista que pode lhe ajudar em qualquer coisa que você precisa fazer. Aleluia. Agora, às vezes, nós é que precisamos rever as nossas prioridades para encontrar tempo para estar com o Senhor. Talvez rever a sua agenda, diminuir o tempo na televisão, diminuir o tempo na internet, diminuir o tempo nas conversas com as outras pessoas. Sabe que às vezes nós encontramos um amigo e, se não tiver cuidado, passa o resto da tarde ou da noite conversando, botando os assuntos em dia, conversando com essa pessoa. Às vezes vai resolver uma pequena coisa no computador e se empolga, entra nas redes sociais, e daqui a pouco o tempo foi-se embora e não conseguiu se fazer tudo aquilo que era necessário. Gastamos tanto tempo com coisas que não são úteis, verdadeiras ou essenciais, e esquecemos, queridos, de gastar tempo com aquilo que é primordial na nossa vida, de falar com o Senhor. Aleluia. Se você não tem tempo durante o dia, agende à noite. Se você não tem tempo à noite, agende de madrugada, mas reserve um tempo para estar com o Senhor, porque a melhor coisa é quando nós dedicamos o nosso tempo para conversar com Ele. Faça os ajustes que for necessário na sua agenda, faça os cortes que forem necessários. Aleluia. É melhor diminuir o tempo de comunhão com os amigos e aumentar o tempo de comunhão com Deus. É melhor ficar meio desatualizado porque não viu toda a novidade na rede social, mas está atualizado com os céus naquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É melhor, queridos, perder as notícias do esporte ou da política, mas estar atualizado, aleluia, com os assuntos celestiais. Aleluia, é melhor. Vale a pena gastar tempo com Deus, porque não é gasto, é o melhor investimento que você pode fazer. Aleluia. Alguém já disse: se você quiser saber o que é de interesse de uma pessoa, veja aonde essa pessoa gasta o seu tempo e o seu dinheiro. Aquilo que importa para você, aquilo que é importante para você, é nisso que você vai gastar essas duas coisas. E aí, como podemos chegar e dizer: Jesus, eu não posso viver sem você, Jesus, o Senhor é essencial para mim, cantar: Jesus, Tu és o centro da minha vida, se nós às vezes não temos nem 10 minutos para falar com o Senhor? Sabe que quando nós encontramos uma pessoa que nós não conhecemos, não temos intimidade, a conversa é muito rápida. Encontramos na parada do ônibus, na esquina, na padaria, assim, em qualquer lugar: ô, tudo bem? Tudo bem. E se o ônibus demorar mais um pouquinho, parece que vai chover, né? É, rapaz. Viu aí? Vai começar as Olimpíadas. Parece que a gente não vai ganhar muita coisa, não sei. E a conversa fica assim, superficial, interrompida, sem
nenhuma profundidade. Por quê? Porque não há intimidade, não conhece aquela pessoa. Agora, quando você encontra uma pessoa que é do seu ciclo de amizade, que uma pessoa da sua intimidade, como é que vai fulano e cicrano, olha aquele culto e o ensaio do conjunto, olha aquela música, aquele hino, olha irmão isso aqui e tal, e lá no trabalho e não sei o que, e lá vai e tal, e a conversa rende, que se não tiver cuidado, passa 2 vezes o ônibus e o camarada não pega, porque está ali gastando tempo na conversa com aquela pessoa. Sabe o problema? O que me deixa preocupado quando eu vejo crentes que às vezes até mesmo na hora do culto não tem tempo para orar. Me preocupa como está o seu relacionamento com Jesus. Porque com os amigos nós conversamos até perder de vista o tempo. Mas com aqueles que nós não conhecemos, a conversa não dura nada. Então preocupe-se com o seu tempo na oração. Se depois de 5 minutos não tem mais nada para conversar com Jesus, invista mais tempo em conhecê-lo. Aleluia. Invista mais tempo em desenvolver a intimidade com Ele. Porque nós precisamos ter tempo gasto na presença de Deus. A pressa, já diz alguém que é inimiga da perfeição. E no que diz respeito aos aspectos espirituais, a pressa também é inimiga da comunhão. Porque quando temos muita pressa e não temos tempo para o Senhor, a nossa comunhão com Ele fica prejudicada. A nossa comunhão com Ele fica decididamente em segundo plano, porque não temos tempo para falar com o Senhor. O quinto inimigo, estamos já chegando, são apenas 6, que às vezes nos impede de orar, queridos, é o desânimo. Você às vezes até tem tempo, está ali, nada está lhe perturbando, você não está inquieto, não tem nada lhe distraindo, mas está desanimado. Parece que não consegue orar direito porque o desânimo chegou. E desânimo é você não ter força para continuar. Desânimo é aquilo que você, quando você começa as coisas, mas para porque não consegue ir além. Desânimo é quando você não consegue olhar para muito longe. Desânimo é quando você não consegue olhar para coisas mais elevadas porque está realmente desanimado. A figura do desanimado é aquele que olha para baixo, é aquele que não consegue ir muito além, está desanimado. Mas quando o desânimo vem à nossa porta, nós precisamos tirar o olhar que está voltado para baixo, o olhar das circunstâncias, precisamos tirar o olhar das coisas que estão roubando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa energia, e voltar o nosso olhar para Jesus. É olhando para Jesus que nós podemos renovar o nosso ânimo, é tirando a visão das coisas visíveis e olhando para o Senhor que nós podemos renovar o nosso ânimo, a nossa fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Eu creio que o escritor aos Hebreus nos manda olhar para Jesus por 2 razões. Primeiro, porque se existia alguém que deveria estar desanimado, era Jesus pensando na cruz. Do ponto de vista humano, seria algo terrível. E o Senhor orou de uma maneira que ele dizia: minha alma está angustiada até a morte. Mas diz o texto que Jesus, em vez de ficar desanimado, olhando para as dificuldades, meu Deus, vai doer, vou sofrer, vou morrer, Jesus olhou, foi para o gozo que ele estava proposto, a alegria que viria depois da cruz, aleluia, e ele suportou a cruz, a afronta, e venceu, aleluia. E o que parece estar nos dizendo o escritor aqui é: se funcionou com Jesus,
vai funcionar com você também. E tem mais ainda uma coisa muito melhor, é que Ele agora está assentado à direita de Deus, no trono, lá no céu, e Ele pode socorrer aquele que está desanimado, e se volta para Ele, e olha para Ele, e coloca diante dEle o seu desânimo, a sua dificuldade. Aleluia! Se você está desanimado, o que mais você precisa é exatamente orar. Às vezes o desânimo vem por causa de fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual é fruto da falta de alimentação do nosso espírito. Quando você vê alguém fraco, do físico, você diz logo: esse camarada não está comendo bem. Quando alguém está fraco, sem força, você já diz assim: você precisa comer alguma coisa. Você precisa se alimentar melhor. Você precisa comer uma comida mais forte. Se for no Nordeste aqui, já estão pensando no mocotó, que é para levantar o ânimo do camarada, dar-lhe força. Se a fraqueza espiritual, a falta de alimentação espiritual. E existe aqui um mocotó divino, aleluia. Diz a palavra do Senhor que aqui tem não somente o leite, mas também alimento sólido para aquele que está experimentado, aleluia. Para o que está fraco, aqui há força, mas nós, queridos, deixamos às vezes a fraqueza espiritual chegar até nós, porque esquecemos exatamente de alimentar o nosso espírito, através da palavra, através da oração, através da presença nos cultos, da comunhão com os irmãos, através dos hinos de louvor. Quando nos desligamos destas coisas e apenas nos envolvemos com as coisas materiais, o espírito passa fome. E quando o espírito passa fome, ele fica fraco. Às vezes estamos desanimados pelos fracassos da vida. E sabe quando é que nós fracassamos? Quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo, e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes o desânimo vem por causa da dureza do coração das pessoas. É o chefe, é o vizinho, é o colega, é alguém que está maltratando, que não dá atenção. Mas sabe, quando nós colocamos o nosso olhar em Jesus e apresentamos a Ele as nossas dificuldades, Ele é aquele que transforma coração, Ele é aquele que muda a realidade, aleluia. Ele é aquele que luta por nós, batalha por nós, aleluia. Havia um irmão que tinha uma casa, e ele alugou essa casa, e o inquilino deixou de pagar, e também disse que não ia mais, que não entregava a casa, e o irmão ficou preocupado. Hoje se resolve muito fácil isso, rapidamente há um despejo e tal, mas em épocas passadas isso se arrastava por muito tempo. O irmão não sabia nem o que fazer, não tinha nenhum advogado, alguma coisa aqui na terra, mas ele lembrou que tinha um advogado no céu, e ele foi orar, Senhor, faça alguma coisa por mim, tira aquele homem daquela casa. E ele apresentou ao Senhor a sua oração. Alguns dias ele orou ao Senhor, e aí poucos dias depois, o homem chegou lá e devolveu a chave, jogou para ele: pegue sua chave, fique com a sua casa, eu não quero mais essa casa não, porque a casa está empestada de formiga. Aleluia. Foi um exército que Deus mandou, expulsou o camarada. E o irmão chegou lá e recebeu a casa, e fez uma oração de agradecimento a Deus, e as formigas foram embora. Ele disse que nem veneno colocou, as formigas foram embora, desapareceram, e ele recuperou a sua casa, aleluia. Há pessoas difíceis, mas nós temos um Deus que sabe resolver as coisas, um Deus que é poderoso. Você está triste, desanimado por causa das circunstâncias da vida, Deus é aquele que pode mudar o quadro e a situação a hora que Ele quiser, aleluia.
A Bíblia está recheada de muitos e muitos exemplos de alguém que num dia estava numa situação tão terrível, no outro dia estava sentado na cadeira de governador, no outro dia era rei, saiu da caverna para ser rei, saiu da prisão para ser governador, aleluia, porque Deus, diz a sua palavra, é aquele que batalha, que trabalha, que luta por nós, aleluia. Vale a pena confiar no Senhor. Quando o desânimo aparecer na nossa vida, queridos, a única maneira de nós nos livrarmos dele é através da oração, aleluia, levando ao Senhor o nosso desânimo, que nós vamos vencê-lo através da oração. O inimigo de nossas almas, ele vai fazer de tudo para roubar o seu ânimo, ele vai fazer de tudo para que você não tenha mais ânimo para caminhar, não tenha mais ânimo para orar, não tenha mais ânimo para ler a Bíblia, não tenha mais ânimo nem sequer para crer e para apresentar com fé as suas orações. Mas você precisa tomar uma decisão. Na hora do desânimo é hora de você tomar uma decisão. Você precisa saber quem você escolhe obedecer. Você precisa decidir quem é que você vai fazer a vontade dele. Então ore na hora do desânimo e diga assim: Deus, eu escolho fazer a tua vontade, em nome de Jesus, e rejeito a vontade de Satanás, porque a vontade de Deus é que você ore, e a vontade de Satanás é que você pare. A vontade de Deus é que você prossiga, a vontade do inimigo é que você desista. Então decida qual é a vontade que você vai cumprir, quem é que você vai obedecer, aleluia. Agora saiba de uma coisa: se você está disposto a fazer a vontade de Deus, Ele também vai lhe abençoar para que você possa ter forças para caminhar, aleluia. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Você sabe que quando a gente está assim, enfermo, às vezes a gente vai comer e não tem paladar, não tem sabor, mas você come assim mesmo. E quem não come, não tem gosto de nada, coma assim mesmo, porque você precisa se alimentar. Assim é quando estamos desanimados, parece que a oração não está resultando em nada, parece que a Bíblia não tem graça, parece que as coisas não estão indo bem, e alguém pode dizer assim, o inimigo está dizendo assim: não adianta, você está orando só mecanicamente, você está lendo só por ler. Mas meu irmão, se você não está sentindo o gosto da comida, mas você sabe que ela lhe alimenta, então coma a si mesmo, e creia que Deus vai fazer aquilo, aleluia, que você está alimentando o seu espírito, renovar o seu ânimo e você ter forças para a caminhada. Pode ser que hoje o salmo não fale tanto ao seu coração, mas amanhã o Espírito vai lhe lembrar e você vai caminhar com a força dessa comida. Pode ser que hoje a oração que você apresente esteja encontrando aparentemente céus de bronze, que não tenha nem alcançado o trono da graça, mas Deus vai lhe dar resposta e você vai saber que não foi vazia, nem foi em vão aquela oração. Persista, continue orando, continue lendo, continue buscando, continue, não desista, faça a vontade do Senhor. Ele quer que você continue e não desista, não faça a vontade do inimigo, Ele é que quer que você pare, aleluia. Pode faltar o paladar, mas não deixe faltar a comida. Seu espírito precisa se alimentar da palavra, da oração, da comunhão, aleluia. Eu gosto de um hino que canta ali de Jesus, eu acho que é do pastor Armando Filho. Ele diz: se você não pode correr, mas ande. Se você não pode andar, então arraste-se até, mas não deixe de caminhar, não deixe de avançar, aleluia, nem que seja se arrastando, aleluia. Faça como o salmista, tome a sua alma pelo colarinho e obrigue ela a buscar a Deus, a descansar nele, a esperar nele, e você vai ver que esse desânimo vai passar e o Senhor vai lhe dar graça, aleluia. Paulo estava numa situação tão difícil. Imagine, você está preso, os judeus estão lhe perseguindo, você está indo ao encontro do tribunal, pode ser até morto, e ainda no meio do caminho há uma tempestade,
que parece que tudo vai se acabar, e depois de jogar toda a carga no mar, ainda parece que tudo vai dar errado, e o que Paulo faz? Ele vai falar com o Senhor. E no meio daquela tempestade, ele tem uma palavra e ele diz assim: olha, não se preocupem, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo, porque eu já falei com o Senhor, e ele falou comigo, e ele disse assim: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E aí diz o anjo que trouxe essa mensagem: eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aleluia. É na oração, é na conversa com o Senhor que nós encontramos esta palavra de ânimo, aleluia. É olhando para o Senhor e confiando na sua palavra que podemos então descansar, e mesmo em meio a mais difícil circunstância dizer: vai dar certo, porque o Senhor está na frente, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o último inimigo que nós vamos aprender como lutar contra ele nesta noite é o inimigo chamado preguiça. Não é aquele simpático animalzinho meio parado que tem lá na floresta amazônica, mas a preguiça, queridos, é uma arma que o inimigo usa, e ela se abate, não é sobre a nossa mente, mas é principalmente sobre o corpo, sobre a carne. Preguiça faz com que você não tenha vontade de fazer as coisas, e principalmente não tenha vontade de orar. Às vezes até você diz: eu tenho que orar, eu preciso orar. Você até vai lá e se ajoelha, mas não consegue nem falar, não consegue nem se expressar, por causa da preguiça que tomou conta. Só tem vontade de dormir, de se espreguiçar. Ainda mais se estiver fazendo uma chuvinha lá fora, aí é que fica difícil levantar para orar, dobrar os joelhos, colocar-se na presença do Senhor. Como é que nós nos livramos destas coisas? E aí vale aqui essa arma não somente para a preguiça, mas até mesmo para o desânimo também. Quando queremos orar, mas parece que não temos força, não temos como fazer isto, queridos. Há uma estratégia de Deus que você pode usar, que é você orar com a Bíblia. Orar usando as verdades da palavra. Orar tomando posse das promessas da palavra. É você orar usando a palavra de Deus. A Bíblia fala de oração. E o que a Bíblia fala de oração, queridos, é algo maravilhoso. O Senhor Jesus disse assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e é o que bate se abre. Aleluia. Esta é uma promessa do Senhor. Ele diz assim: olha, peça que você vai receber, procure, busque, que você vai achar. E se a porta estiver fechada, bata, que ela vai se abrir. Aleluia. Isso não é outra coisa, querido, senão uma promessa do Senhor. É o Senhor que está nos ensinando a orar, e Ele dizendo: se você pedir, vai chegar. E se você buscar, vai encontrar. E se a porta estiver fechada, mas você bater, ela vai se abrir. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Senhor, aleluia. É Ele que garante a eficácia da oração, é Ele que garante. Use a palavra de Deus, queridos, como antídoto. Não, parece que não está resolvendo, que a minha oração não está subindo, parece que não está surtindo efeito. Não, tome posse das promessas. A palavra do Senhor está cheia de promessas. Mas eu li a Bíblia, irmão, e parece que não funciona nada. Mas é o Senhor que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará tudo quanto eu quero. Aleluia. Parece que a oração não está subindo, mas é o Senhor quem promete. Ore, aleluia, que você vai receber.
Nós precisamos muitas vezes tomar posse das promessas que estão na palavra para nos conscientizarmos de que é verdadeiro aquilo que estamos fazendo, que o Senhor vai atender, que Ele vai fazer, aleluia. Às vezes precisamos orar mais ou menos assim: Senhor, não consigo pedir, mas Tu dizes na Tua palavra que eu devo pedir com perseverança. E mesmo achando que você não tem forças para isso, mas peça assim mesmo, aleluia. Peça crendo, aleluia. Peça baseado na promessa, peça confiando na palavra, peça crendo no que Ele diz na sua palavra, e você vai ver que Ele vai responder, que Ele vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, precisamos orar mais, encontrar um tempo e um lugar para oração. Não é algo fácil, principalmente quem tem uma família grande, às vezes muita gente na casa, muita gente pedindo a sua atenção, muita coisa para resolver, mas nós precisamos encontrar um tempo para estar com o Senhor, aleluia. Precisamos vencer os inimigos da oração. O inimigo de nossas almas não quer que você ore, porque ele não tem medo de crente que tem anel no dedo, ele não tem medo de crente que tem um currículo acadêmico recheado, embora isso seja muito bom para a nossa vida aqui. Não sou contra o estudo, muito pelo contrário, mas o inimigo não tem medo destas coisas, mas ele teme um homem e uma mulher que anda de joelhos diante de Deus, aleluia. Houve um tempo que havia guerra da França com a Inglaterra, dizia-se que o rei da França não tinha muito medo dos canhões da Inglaterra, mas ele tinha muito medo das orações de John Wesley. Tinha medo, porque quando o camarada se ajoelhava para orar, aleluia, Deus ouvia e respondia, aleluia. E na época, ainda na Segunda Guerra, houve um tempo em que havia um ataque muito grande contra a Inglaterra, mas ela conseguiu rechaçar todo aquele ataque. Não recordo agora se na Segunda ou ainda na Primeira Guerra. E o inimigo dizia, eles tinham uma arma secreta, não sabemos o que é, mas os nossos pilotos ficaram confusos, as nossas armas não funcionaram direito, nada deu certo. Alguma arma secreta eles utilizaram, e a arma secreta que eles utilizaram foi a arma da oração, numa época em que havia ainda crente orando na Inglaterra. Hoje em dia acho que está mais difícil, só tem gente correndo, pulando, jogando alguma coisa por lá, mas orando mesmo, eu não sei se tem. Vamos orar também pela Europa, para que o Senhor reavive a sua obra naquele lugar. Crente que ora é crente que tem vitória. Se você está enfrentando dificuldades para orar, saiba que isso é o pior que pode acontecer, é você estar tão cheio de inquietações, de preocupações, de pressa e de ocupações, que não tem tempo para orar. Reserve um tempo para a oração. Deus certamente vai lhe ajudar com o seu Espírito Santo, e seguindo a orientação da palavra, nós vamos vencer estes inimigos que lutam contra nós, para que não oremos, e vamos conseguir ter uma vida de oração próspera, abençoada, e vamos ser crentes mais vitoriosos ainda, quando nos dedicarmos à oração.